Você sente palpitação? O que é palpitação? O normal é a gente não sentir o coração. Ó, tô aqui parado, não tô sentindo o coração bater. Quando a gente sente o coração bater, a gente está tendo uma palpitação. Aí pode sentir ele batendo mais forte, mais acelerado, pode sentir que ele está falhando. Enfim, você sente o batimento ou a falha. Você sente isso de vez em quando? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você sente isso, assiste esse vídeo até o final. Será que você tem alguns desses hábitos? Existem 5 hábitos extremamente comuns que a maioria das pessoas faz todos os dias sem ter a menor noção de que estão literalmente provocando essas palpitações. E o pior, alguns deles são considerados saudáveis por aí. E você vai se surpreender com o número 3 e o último, eu garanto que você já passou por isso. Fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar também o que fazer para reverter cada um deles a partir de hoje. Sou o Dr. Roberto Liano, médico cardiologista aqui em Indaiatuba. Aqui no canal eu te ajudo a cuidar do seu coração e da sua saúde com informação séria, baseada em ciência, mas explicado de um jeito que todo mundo entende. Se você ainda não é inscrito, faz uma coisa aí por mim agora. Clica naquele botão vermelho ali, inscrever-se. Aí embaixo, ó. Ativa também o sininho das notificações e deixa o seu like nesse vídeo. Combinado? Então vamos lá. Antes de eu te falar dos 5 hábitos, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Palpitação é o nome que a gente dá então para aquela sensação de que o coração está batendo de uma forma que você consegue perceber. Pode ser forte demais, rápido demais, lento demais, falhando, dando aquela sensação de tranco no peito. E olha, eu atendo isso todos os dias no meu consultório. A pessoa chega assustada, achando que vai ter um infarto, achando que tem um problema gravíssimo no coração. E na maioria das vezes, depois de fazer todos os exames, a gente descobre que o coração dela é estruturalmente normal. E aí vem a pergunta, mas doutor, se o meu coração é normal, por que eu sinto isso? E a resposta, na maioria dos casos, está nos seus hábitos do dia a dia. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Importante, se você tem palpitações frequentes, principalmente acompanhada de falta de ar, dor no peito, tontura ou sensação de desmaio, procure um cardiologista. Esse vídeo é informativo e ele não substitui consulta médica, ok? O excesso de cafeína. Esse é o vilão mais conhecido, mas as pessoas continuam errando. Eu vou te explicar por quê. A maioria dos pacientes chega no meu consultório com palpitação ali e me diz, doutor, eu tomo só 2 cafezinhos por dia, isso não é nada. Eu olho para a pessoa e pergunto para ela, mas você toma chá preto, toma chá verde, toma Coca-Cola, toma energético, come chocolate ao leite ou meio amargo? Toma ali pré-treino antes de academia, toma aquele termogênico para emagrecer. Aí a pessoa começa a fazer as contas e descobre que está consumindo muito mais cafeína do que imaginava. A ciência mostra o seguinte, a cafeína age bloqueando os receptores de adenosina no seu organismo. A adenosina é uma substância que acalma o coração. Quando você bloqueia a adenosina, o teu coração acelera, a pressão sobe e se você for mais sensível, pode aparecer as palpitações e as extrasístoles. Extrasístoles são aqueles batimentos extra que dão uma sensação ali de tranco no peito. Estudos publicados em revistas americanas mostram que doses acima de 400 mg de cafeína já pode desencadear arritmias ali nas pessoas que são predispostas. Olha que interessante, 400 mg parece muito, mas não é. Um café expresso tem cerca de 80 mg. O energético pode ter 150, 200 mg de cafeína. Um pré-treino pode passar de 300 mg por dose. Tem também outro detalhe que pouquíssima gente sabe. A cafeína tem uma meia-vida de 6 horas no organismo. Isso significa que se você toma café às 4 horas da tarde, metade dessa cafeína ainda está circulando no teu sangue às 10 horas da noite, na hora de dormir. E aí você deita, fica ali deitado em silêncio e começa a sentir o coração batendo mais forte. Sabe por quê? Porque a cafeína ainda está fazendo efeito. O que eu recomendo? Se você tem palpitações, faz um teste. Tira a cafeína por 7 dias. Sem café, sem chá preto, sem chá verde, sem refrigerante, sem energético, sem pré-treino. E observe, na imensa maioria dos casos, as palpitações se reduzem drasticamente em poucos dias. Depois desses 7 dias, você reintroduz com moderação, no máximo 200 mg aí por dia, e evita de tomar café depois das 14 horas. Anota essa dica. Dormir mal ou dormir pouco. Esse aqui é silencioso e devastador. Olha que eu falo isso nos meus vídeos sempre. O sono é um dos pilares mais importantes da saúde cardiovascular. Quando você dorme mal ou dorme pouco, o seu sistema nervoso autônomo ele entra em desequilíbrio. Vou te explicar de um jeito simples. Você tem 2 sistemas nervosos que controlam o coração. O simpático, que é o acelerador, libera adrenalina, deixa você em estado de alerta. E o parasimpático, que é o freio, te acalma, desacelera o coração. Quando você dorme bem, esses 2 sistemas ficam em equilíbrio. Quando você dorme mal, o sistema simpático ele fica dominando. Resultado? Coração acelerado, pressão alta e palpitações. A gente sabe que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite
tem um risco significativamente maior de desenvolver arritmia, incluindo a fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum do mundo. E tem mais, a apneia do sono, é quando a pessoa para de respirar várias vezes durante a noite, é uma das maiores causas de palpitações e arritmias. E o pior, a maioria das pessoas que tem apneia nem sabe que tem. Quais são os sinais aí que você pode ter apneia? Você que ronca alto, acorda cansado ali mesmo dormindo 8 horas, tem sonolência durante o dia, acorda várias vezes para ir no banheiro, tem dor de cabeça a hora que acorda. Sua esposa aí, fala que você ronca e de repente você para de respirar durante a noite? Se você tem tudo isso, procura um médico. Você precisa fazer uma polissonografia e tratar a apneia se for o caso. Aí tratando, você vai sentir uma diferença absurda nas suas palpitações, na tua pressão, na tua disposição. E a minha recomendação, durma de 7 a 9 horas todas as noites. Você está desidratado e não sabe. Esse aqui é o que mais surpreende meus pacientes, é o que eu mais vejo de errado. As pessoas andam desidratadas ali cronicamente e não sabem. Quando você está desidratado, mesmo que seja uma desidratação leve, várias coisas acontecem no seu organismo. Primeiro, o volume de sangue circulante diminui. Aí, para manter a pressão e a oxigenação dos tecidos, o teu coração precisa bater ali mais rápido e mais forte. Qual que é o resultado? O teu coração ele acelera. Segundo, a desidratação afeta os eletrólitos do seu corpo. Sódio, potássio, magnésio, cálcio. Esses eletrólitos são fundamentais para o funcionamento elétrico do coração. Quando eles estão ali desequilibrados, o coração começa a dar batimentos extras, palpitações, e, em casos mais graves, arritmias sérias mesmo. E olha que interessante. Estudos mostram que uma perda de apenas 2% do peso corporal de água já é suficiente para causar alterações no ritmo cardíaco, mesmo em pessoas que são mais sensíveis. E como é que você vai saber se você está desidratado? Olha a cor da sua urina. Se está amarelo escuro, você está desidratado. Se está clarinha, quase transparente, você está bem hidratado. Simples assim. E não, pessoal, o café não conta como hidratação. Refrigerante não conta como hidratação. Suco industrializado não conta. O que conta mesmo é a água que você consome. Minha recomendação, 35 ml de água por quilo de peso por dia. Pesa 70 quilos? Tem que tomar 2.450 ml de água por dia. Pesa 90 quilos? Tem que tomar mais de 3 litros. E se você treina ou faz dieta com mais proteína, você precisa beber ainda mais. Presta atenção, se você só lembra de beber água quando sente sede, é porque você já está desidratado. A sede é o último sinal. O excesso de álcool até em doses moderadas. Esse aqui vai doer no coração de muita gente, literalmente, mas eu tenho que falar. Há anos você ouve que beber uma tacinha de vinho por dia fazia bem para o coração, que o resveratrol protegia as artérias. O álcool em pequenas quantidades, ele seria cardioprotetor. Pois é, pessoal, eu venho te dizer então com bases nas evidências aí mais recentes. Cuidado com o álcool. Estudos enormes, publicados aí na revista Lancet, por exemplo, mostraram que não existe dose segura de álcool. Qualquer quantidade de álcool pode aumentar o risco cardiovascular, principalmente o risco de arritmias. Existe inclusive um termo médico que a gente usa, a síndrome do coração de feriado. É uma condição em que as pessoas saudáveis, depois de beber moderadamente aí nos finais de semana ou feriados, desenvolvem a fibrilação atrial. O álcool age de várias formas no coração. Ele é tóxico para as células do músculo cardíaco. Ele desidrata, ele desequilibra os eletrólitos, especialmente o magnésio. Ele afeta o sono, mesmo quando você acha que dormiu bem. Ele acaba aumentando a atividade do sistema nervoso simpático. E olha, eu não estou aqui te dizendo que você nunca mais pode beber. Eu sou realista. Mas se você tem palpitações frequentes, faz um teste. Tira o álcool aí por 30 dias e observa. A maioria dos meus pacientes que faz isso relata uma melhora gigantesca, não só nas palpitações, mas no sono, na disposição, na pressão arterial e até na perda de peso. E se for beber, beba o mínimo possível. O estresse crônico e a ansiedade que você normalizou. Esse é o último hábito. E é o que eu garanto que você fez essa semana. Vivemos num mundo absurdamente acelerado. Notificação a cada 5 minutos, trabalho que não termina, cobrança o tempo todo, redes sociais aí te bombardeando, dívida, família, trânsito, excesso de informação. E o que acontece com o seu corpo? Ele entra em estado de alerta permanente. Você libera cortisol, libera adrenalina, libera noradrenalina ali o tempo todo. E essas substâncias agem diretamente no teu coração, acelerando o ritmo, aumentando a força das batidas, provocando as palpitações. A ciência mostra que o estresse crônico altera o sistema nervoso autônomo. Ele aumenta a inflamação do organismo, eleva a pressão arterial, está associado ao desenvolvimento de arritmias. E o pior, as pessoas normalizaram isso. Acham que viver estressado, cansado, com o coração acelerado, acha que tudo isso é normal. Mas não é normal, pessoal. É o teu corpo te avisando que você precisa mudar. E o que fazer?
Primeiro, identifique os gatilhos. O que está te estressando tanto? É o trabalho, relacionamento, finanças. Depois você busca ali como é que eu vou solucionar esses problemas. Se possível, com a ajuda de um psicólogo, um terapeuta. Mas saúde mental é parte fundamental da saúde do coração. Anota isso aí. Segundo, incorpore práticas diárias de relaxamento. Faz uma meditação, uma respiração diafragmática, yoga, a própria oração, uma caminhada na natureza. Quem medita 10 minutos por dia melhora já os marcadores de estresse e melhora a variabilidade da frequência cardíaca. Terceiro, faça atividade física regular. Essa é uma das melhores formas de você reduzir o estresse e equilibrar o sistema nervoso autônomo. Quarto, pessoal, desconecta. Deixa o celular de lado. Sai para tomar um sol. Conversa com alguém olhando ali no olho. Pega ali um livro para ler. Você precisa dar uma pausa para o seu sistema nervoso, senão ele vai pausar você. Olha, eu sei que pode parecer muita coisa para mudar de uma vez, mas eu quero que você entenda uma coisa. O teu coração está te dando um aviso quando ele palpita. Ele está te dizendo, olha, alguma coisa aqui não está legal. E o seu papel é escutar ele. Começa mudando uma coisa por vez. Escolha o que faz mais sentido aí para a tua realidade e começa por ele. Em poucas semanas, você vai sentir uma diferença real no teu coração e na tua qualidade de vida. E lembra, se as palpitações foram frequentes, intensas ou acompanhadas dos sintomas que eu falei, né? Falta de ar, dor no peito, tontura, desmaio, procura um cardiologista. Ele vai poder te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha com aquela pessoa que vive reclamando que o coração está acelerado. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante ela. Aqui no canal eu posto vídeo toda semana sobre saúde do coração, sobre alimentação, sobre exames que você precisa fazer que pode te ajudar a viver mais e melhor. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.